Oi, pessoal, vamos dar sequência aqui para o próximo painel. Painel muito, muito importante aí para todos os DJs, produtores musicais que ficam perguntando o que pode, o que não pode. Agora vocês vão poder perguntar muito o que pode e o que não pode para eles aqui. Então, direito autoral, agora você vai entender, apresentado pela UBC, nossa patrocinadora aqui do Hot Beats Music Conference. Convidar aqui para o palco Peter Strauss e Márcio Ferreira e, para mediar, Rogério Gonçalves. Opa, lembrando também que temos nosso workshop rolando também já, com o André Mota lá falando sobre o Mixer V10 e também nossas consultorias do Ableton Live também, para você poder agendar. E daqui a 1 hora vamos começar o Demo Drop e o Speed Coaching também, com o Felipe Sene e a Duda Cross. Pode cantar? É para cantar, não? Vamos lá, gente. Junto com a gente, Marcinho, para os íntimos e o Peter, para cuidar de um assunto bem simples, um assunto que a gente não tem, dificilmente fala, né? Então, onde a gente não tem dúvida nenhuma. Acho que a gente tem aí 1 horinha para tentar destrinchar ou tentar resumir explicitamente o que é essa história de direito autoral. Essa história é muito boa. Então, vou passar a bola para as apresentações, ambos de profissionais que a gente acredita e que tem o prazer de ter como parceiros aqui desse evento. Esse evento tem muito que agradecer ao UBC, e eu falo pela admiração profissional do gestor ou talvez do líder que tem essa marca hoje, que é o Marcelo Castelo Branco, para mim uma unanimidade no mercado fonográfico. E eu insisto em falar isso, mas assim, falo sempre porque eu sou fã do profissional, da conduta, e eu acho que é uma pessoa que a gente queria ter muito aqui como parceiro, e ter a UBC, eu me sinto tendo o Marcelo aqui junto com a gente. Eu vou pegar esse gancho do Rogerinho, né, que é o seguinte, antes até de me apresentar, tem 2 pessoas do mercado que todo mundo gosta. Uma é que ele acabou de falar, que é Marcelo Castelo Branco, e outra é o próprio Rogerinho. Não conheço ninguém que não goste dessas 2 pessoas, né? Que isso, Márcio? Isso é verdade. Me apresentando, eu sou o Márcio Ferreira, trabalho na UBC já há 16 anos, e nesse negócio aí de direito autoral já há 21. Então, já tenho uma certa experiência, mas que a cada dia a gente está aprendendo novas coisas. Vocês acabaram aí de ouvir um papo de inteligência artificial, que não vai entrar nesse papo aqui, mas hoje estou como gerente de AR, né, da UBC, e quero agradecer o espaço, né? É importante, né, a gente reunir pessoas para falar desse tema, de todos os segmentos da música. Então, aonde a gente tem a oportunidade hoje de estar presente e trocar essa ideia do nosso dia a dia e poder falar, né, que essa modalidade também é uma modalidade rentável para os usuários ali, para a cadeia que participa disso, seja autor, músico, intérprete, produtor fonográfico, seja do cenário independente ou das grandes gravadoras e editoras. Então, é importante vocês estarem presentes e dividir, né, essas informações conosco, né, a gente dividindo com vocês. Então, Peter. Boa tarde a todos. Meu nome é Peter Strauss, sou gerente de Relações Internacionais e Licenciamento da UBC. Em nome da UBC, inclusive, agradeço. É um prazer a gente estar aqui, falar para esse público muito específico e muito especial
inclusive na questão dos direitos. Acredito que é um tema tão vasto, complexo, cheio de nuances, que é muito importante a gente poder estar aqui dividindo, pegar perguntas e tal. Eu estou na UBC desde 2009. Meu Deus, quanto tempo. E antes disso estava na EMI Publishing, então estou aí nessa área de direito tem um tempo. E eu acho que a gente podia começar explicando o que é a UBC, né? Porque muita gente talvez não saiba. Nós somos uma associação gestora de direitos autorais, sem fins lucrativos. Assim como nós, existem outras 6 no Brasil. A UBC atualmente é a maior. E que compõe o que todo mundo conhece como ECAD. Né? O ECAD é composto por essas 7 associações, incluindo a UBC. E a gente faz primordialmente a gestão de algo que a gente chama de execução pública, que é quando se usa a música num espaço de frequência coletiva. Essa seria a definição oficial. Apesar de que isso engloba coisas que às vezes as pessoas não imaginam ser um espaço de frequência coletiva. Então a gente está falando de música tocar em rádio, tocar em TV, tocar em show, tocar em restaurante, em boate, em hotel, enfim. São inúmeros usuários que têm a música como um elemento central ou ao menos valorizador do seu negócio, né? E a gente é responsável por licenciar música para esses lugares que a gente chama de usuários e remunerar quem tem os direitos, que são artistas, são compositores, são editoras, são gravadoras, etc. Essa Beleza. é a nossa função. Vou fazer eu acho que, trabalhei já com vários anos na música, trabalho há vários anos na música, mas vou desplugar o lado de mercado e vou usar o lado de DJ produtor, tá? Que eu acho que talvez esse seja o melhor foco, ou talvez seja o melhor caminho para a gente começar. Na cabeça, como é que funciona? A gente tinha preparado, mas a UBC tinha preparado uma apresentação e que eu acho que, para se resumir, talvez a apresentação vai complicar ainda mais, tá? Então, o que a gente tem que pensar? Então, Peter e Marcinho, o cara faz uma música, o DJ produtor produziu uma faixa, tá? Independente de quem cantou, quem não cantou. Vamos partir daí, que eu acho que esse é o melhor caminho. Ele fez a faixa. A gente diferencia o que é o autoral, que é o assunto que é falado aqui, e o fonograma. Vocês podem falar um pouco mais disso? Porque eu acho que esse é o beabá que muda o game. Eu acho, Peter, que a gente pode até começar a falar com a figura principal ali, que é o próprio titular. Né? Até para ele entender o seguinte, né? Fez a obra, fez o fonograma, mas a gente tem um titular desses direitos. Qual é a diferença, Marcinho, entre a obra e o fonograma? Só para a galera ter esse beabá. Tá, eu vou chegar lá. Mas importante é o seguinte, né? Não sei se aqui todo mundo é participante dessa cadeia, né? Se a gente está falando aqui com autores, com intérpretes, com produtores e tudo mais. Mas o primeiro passo no negócio que a gente está falando aqui é ter uma filiação. Porque se o titular, né, seja ele, como o Peter falou bem aqui, autor, intérprete, músico, produtor, ele não estiver filiado dentre essas 7 associações, é óbvio que eu vou puxar a sardinha aqui para a UBC, né? Então, gostaria que todo mundo fosse filiado à UBC. Fácil, tá, gente? É fácil, entrar lá no site, a proposta de filiação hoje é online, é só fazer o passo a passo lá e você vai ter sua filiação. Então, se não tiver esse primeiro passo da filiação do titular, você não vai conseguir, né, iniciar a sua jornada, né, nos recebimentos da sua obra e do seu fonograma, né? Tendo isso, se filiando, tendo a sua filiação, aí a gente parte para um outro ponto, que é o cadastro da obra musical, né? A obra sempre vem primeiro, não tem como o fonograma vir primeiro, uma vez que, até aqui já estava sendo falado, né,
o fonograma nada mais é do que, né, a fixação dessa obra musical, né? E aí, nos diversos modelos que a gente tem... Posso interceder? Agora vai lá você. Porque eu acho que é exatamente isso que você falou, que é uma confusão hoje em dia. Na verdade, hoje, principalmente na música eletrônica, a obra e o fonograma parecem ser a mesma coisa. A obra é criada junto do momento que você está criando a gravação. E isso torna mais difícil a compreensão de que são duas coisas distintas. Então, lá atrás, quando as editoras tinham seus times de compositores, eles faziam só uma coisa: escrever música, que é letra, melodia e botar numa partitura. Isso é obra musical. E aí eles distribuíam para os intérpretes do mercado. Se dessem sorte, um deles, gostei dessa, quero gravar. Quando gravava, aí virava um fonograma. E a importante a distinção é porque esses dois produtos, entre aspas, têm titulares diferentes. A obra musical é dos compositores, dos autores que escreveram a melodia e a letra, e da editora musical que vem a contratar, não necessariamente tem que ser parte, mas normalmente é. E os titulares da gravação, que são quem de fato gravou. Então, numa música dos Beatles, Yesterday, Paul McCartney e John Lennon são os autores, certo? Os Beatles, incluindo os outros dois, são os intérpretes do fonograma. Mas Yesterday dos Beatles é uma obra que tem centenas, se não milhares de gravações. Então essa distinção é muito importante para fins de saber quem são os titulares dos direitos em cada uso, né? Então, chamou a atenção o que você falou, porque realmente, tradicionalmente, a obra surgia antes e depois alguém gravava. Mas acho que na música eletrônica é muito comum, se não quase sempre o caso, que as duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Mas que a gente trate separadamente. Exatamente, por isso a importância de entender a separação. Claro que aí, se você está fazendo música eletrônica dessa forma, você que programou os beats, você escreveu as melodias lá no MIDI, no Piano Roll, você fez tudo, você é titular nas duas pontas, mas você continua tendo que fazer o cadastro tanto de uma coisa quanto da outra, né? Tanto da obra quanto do fonograma. E essa é uma dúvida comum, né, que a gente recebe, porque, como você falou bem, se está se criando tudo ali na mesma hora, ele vai tender a fazer só o fonograma. Ele vai lá, cadastra e vai para o lado do fonograma, cadastra o fonograma e a obra, ele não cadastra essa obra, uma vez que ele entende que no cadastro do fonograma ele já incluiu a obra. É uma coisa só, na cabeça dele é uma coisa só. Então, galera, esse beabá é importante pra caramba. A gente está falando aqui com futuros produtores, com pessoas que realmente estão envolvidas e querem viver com a música, entendeu? Isso. Então, essa separação é o primeiro passo. A UBC, ela não cuida do fonograma, ok? Não cuida. Então, é uma provocação. Então, olha só. Gente, quando você se inscreve lá na UBC, você realmente vai ter um tira-dúvidas para esses primeiros passos que a gente está passando para vocês. Tá? Então, assim, é importante ter isso em mente. Peter falou perfeitamente. Para música eletrônica, quando o cara está fazendo uma coisa, a melodia e tal, e ali ele tá, para ele é uma coisa só. E a ideia é que você tenha esses dois passos. Partiu desses dois passos, o que a gente faz, Peter? Eu já fiz a música e eu já, teoricamente, escrevi, porque na grande maioria das vezes, o artista ou o produtor, quando está começando, ele usa a capela de alguém, ele usa o sampler de alguém, e isso não vai ser discutido aqui. O que vai ser discutido aqui é que a gente primeiro tem que pensar em uma ordem cronológica para fazer o certo nesse momento. Sim. E a gente trouxe a UBC para ajudar a gente, ok? O Márcio deu o passo 1, que é você tem que ser filiado a uma associação de direitos autorais. Primeiro passo. Ponto. Porque senão você não faz os cadastros que você tem que fazer, os registros. Eu percebi que a galera estava falando mais cedo aqui de eu mando um e-mail para mim mesmo, etc. Não estou dizendo que essas coisas não são válidas,
Mas não existe um cadastro oficial para reconhecer. O direito autoral ele existe no momento da criação, ele já existe. Ele já está ali, está estadado. Mas você cadastrar numa associação de direitos é a única maneira de você receber os direitos de execução pública. Então, o registro seria o passo 2. E esse passo 2 é exatamente dividido, como o Marcos falou, entre cadastro de obra e de fonograma, né? Lá no nosso portal, isso segue essa lógica também, né? Se você puder explicar um pouquinho como é que faz o cadastro lá. Uma vez filiado, você ganha um login, uma senha, né, que vai permitir você fazer esse tipo de cadastro, né? Tanto o que a gente chama de autoral, que é o cadastro da obra, né, e aí são os autores, compositores, toda essa parte ali, quanto também o cadastro do fonograma, que é dividido entre intérprete, músico e produtor fonográfico, né? E aí, né, Peter, eu acho que é bom a gente falar isso, que tem uma confusão no nosso negócio do produtor fonográfico com produtor musical. Sim. Né? São pessoas distintas, tá? Assim, de uma forma mais simples de entendimento, o produtor fonográfico dentro de um fonograma é aquele que está bancando pelaquela gravação ali. Todos os custos da gravação foi feito por ele. Pode ser uma pessoa física quanto uma pessoa jurídica, tá? Já o produtor musical, não, ele tem uma função específica para aquele negócio ali, né? Ele foi contratado, ele recebeu, na verdade, deve ter tido um salário para aquilo ali, um pagamento, e ele vai fazer o trabalho dele como produtor musical. É comum também esse produtor musical ter feito algum arranjo, alguma coisa nesse sentido, ou ter tocado algum instrumento, aí sim, ele vai entrar ali nessas categorias que é possível o cadastro dele, tanto como músico como arranjador. Mas o produtor musical em si, ele não entra, né, nesse cadastro do fonograma, né, permitindo apenas o intérprete, o músico e o produtor fonográfico. Marcinho, vamos lá. Vamos voltar um golinho, tá? Produtor fonográfico e produtor musical. Se a gente está começando, nós somos os dois, concorda? Vai, Peter. Que eu acho que isso é bom frisar, porque a gente está no início da carreira. Sim. A gente está começando a carreira. Sim. Acabei de produzir uma faixa. Eu sou produtor fonográfico. Nesse caso, você não está no estúdio de alguém fazendo o papel de produtor musical. Isso. Você está fazendo esse papel de produtor musical para você mesmo. Não é você que está fazendo a faixa? Isso. Não, muito bom você pontuar isso, porque nomenclaturas, às vezes, né, semânticas e tal, podem confundir as coisas. Produtor fonográfico, em geral, no cadastro de fonograma, a gente entende como a gravadora ou label, como o Márcio falou, que banca a parada. Mas, realmente, nessa área da música eletrônica, muitas vezes você faz tudo. Né? Então, eu mesmo, as músicas que eu faço cadastro lá no OBC, eu sou o autor, eu sou o intérprete, eu sou o músico e eu sou o produtor fonográfico também. Então, eu, como pessoa física, posso preencher esse papel. É que ele é separado ali como uma função no fonograma, mas não tem que ser uma gravadora, posso ser eu. Né? E também, para complementar o que o Marcinho estava falando, nessa hora que você for fazer esse cadastro, é muito importante você criar o link com a obra, de novo voltando ali para o início. Né? Então, toda vez que quando eu, por exemplo, vou fazer os meus cadastros, são muito simples, ainda bem, porque sou só eu. Eu vou lá e cadastro minha obra, 100%. Pum, fechei. Segundo passo, vou cadastrar meu fonograma. Vou buscar aquela obra que eu cadastrei anteriormente e fazer o link. Entendeu? Então, isso é importantíssimo. Porque teve até uma confusão aqui no momento de perguntas anterior que me chamou a atenção. Que a pessoa fez uma associação entre código e SRC com obra. É exatamente essa confusão da que a gente está falando aqui. Porque o ISRC não é um código de obra, é um código de fonograma, da gravação. Voltando os dois pontos, ISRC, fonograma, ok? Então, gente, parece ser complicado, óbvio, não é simples, mas se a gente tem esse norte, e é isso que a gente quer passar, a gente está aqui com a OBC exatamente para esse caminho, achar a melhor maneira de
tentar fazer o certo no início. Isso é fundamental. Isso é Essa fundamental. palavra início é fundamental. Porque a gente, hoje, por mais que a gente... Ontem, então, teve vários artistas, hoje tem vários artistas, mas esse ponto é o mais importante. A gente sabe que tem vocais aqui de várias faixas e que precisam saber disso também, de ter essa noção, essa mínima noção, para que a gente não seja enrolado. Esse é o outro detalhe que depois acho que vai ficar para a próxima conferência, né? E a ansiedade também de lançar a música no mercado é uma coisa que eu consigo entender e me identificar 100%. Mas acredita em mim, se você fizer essa parte chata, burocrática, no início, antes de lançar, vai dar certo. Porque se você tentar resolver isso depois que uma faixa bombou e acabou caindo num limbo de não identificado porque você não fez os registros, sempre é muito mais complexo do que precisava ser. Vai aparecer um produtor fonográfico aí nessa faixa que aí você fez. Porque a quantidade de pessoas que tem na rua com esse radar, que ficam às vezes buscando a possibilidade de ganhar dinheiro, porque tem pessoas na rua que ficam passando a rede. Ih, essa música entrou no Top 3000. Nossa! Quem é esse cara? Esse cara não existe. E aqui, a molezinha? Tem gente que faz isso. Por isso é que essa educação, no início, ela é primordial. Rogerinho, até em cima disso aí é importante, né? Que a gente está falando de proteção e tudo mais. A gente, ano passado, a gente tem um estatuto próprio, e aí o Peter falou bem, né, quando você falou, vocês, né, o fonograma, vocês não têm responsabilidade sobre. A gente tem por conta disso, assim, uma vez, a gente é responsável em proteger esse dado, né, e aí todas as leis envolvendo, né, uma vez que ele entrou na nossa base, a gente vai responder por esse dado, né, ali dentro. Então, ano passado, a gente teve uma faixa ali de 15 titulares que foram expulsos por conta disso, né? Então, assim, a gente foi... A UBC, né, o próprio Marcelo fala muito, que a gente tem 3 pilares lá, né, de sustentação. Um é o atendimento, né, que é muito que eu e Peter, né, a gente faz. A comunicação, né, as nossas redes e tudo mais, a gente está sempre muito presente, também presente nos painéis, como esse aqui e tudo mais, né, e um terceiro de tecnologia. E esse de tecnologia, né, a gente cada vez mais precisa aprimorar nesse sentido, né, da segurança. Então, é comum acontecer isso que o Rogerinho falou. Pessoas, obviamente, com mal intenção, né, mal intencionadas, elas já sabem o modo da operação toda, sabe que essa questão dos cadastros não são tão rápido como deveriam. Então, por isso que a gente está aqui e a gente fala, e o Peter também lembrou aqui, acabou de produzir, está pronto, já existe o fonograma, a obra, tudo, vai lá, faz o cadastro, né? Essa questão de estar querendo lançar logo, né? Porque o que acontece hoje em dia, né? Nas várias plataformas aí, você precisa só do número de SRC e aí você manda para frente. Só que quando você não faz o cadastro aqui nessa base inicial, é comum, né, acontecer de alguém que já entendeu isso ir lá de forma errada e fazer por você. Então, reivindicar o que não é dela, né? Reivindicar o que não é dela. Então, é muito importante você seguir essa ordem, porque, como, né, Rogerinho e Peter estão falando aqui, esse início ele vai te dar uma tranquilidade no futuro. Óbvio que a gente vai torcer para o negócio acontecer, né? De fato, explodiu e tudo mais. Mas você não sabe se vai ou não vai, né? Você está acreditando ali no teu trabalho. Então,
tudo que você fizer, faz dessa forma certinho, faz os cadastros e tudo mais, que a possibilidade de, no final, né, você ser remunerado de fato por aquilo que você fez, né, é bem melhor. Tem uma outra questão que é o seguinte, né, quando a gente fala de proteção, nessa questão aqui da execução, é importante falar que esse valor, quando essa obra, esse fonograma, quando ele não é cadastrado, ele fica retido na base do ECAD durante 5 anos. Tá? Então, se eu fiz uma obra hoje, um fonograma hoje, começou a tocar muito, eu não fiz esse cadastro, não teve nenhum mal-intencionado em chegar e fazer alguma coisa, ele vai permanecer retido nessa base do ECAD durante 5 anos. Né? Então, você tem esse prazo para poder ir lá, fazer seu cadastro e reivindicar esse direito. Passando esse tempo, né, ele é prescrito, né? Ele vai prescrever. Então, quando acontece isso, esse dinheiro, né, essa verba prescreveu, ele é novamente distribuído nas rubricas que a gente chama, né, nos usuários. Rádio, TV, ele é pago novamente para aquelas obras e fonogramas que foram remunerados lá atrás, nos 5 anos, e ele redistribui ali para esses usuários, né, para as músicas que tocaram naquela época lá. Então, a gente tem 5 anos para poder reivindicar esses direitos. Bom, fizemos o cadastro já do fonograma e da obra. E agora, vamos tentar ainda... Para mim, essa era a palestra, tá? Porque talvez isso tenha aberto a cabeça de muita gente aqui. Mas eu acho que a partir daí, agora, talvez a gente possa digerir um pouco do lado... iniciar a história do autoral. Então, assim, Peter, vamos passar para a segunda fase, né? Então, vamos entender ali como é que funciona inicialmente a história do autoral, tá? Então, vamos no beabá. O cara foi lá, cadastrou a obra e o fonograma, a música começou a andar. Eu me cadastrei a UBC. Beleza. Quem me paga é a UBC? Sim. Quem recolhe os direitos é o sistema ECAD, tá? Porque a galera demoniza pra caramba o ECAD, né? Que eu acho uma puta injustiça, porque na verdade o ECAD é um braço operacional das sociedades. Ele trabalha para nós, ele é gerido por nós, as decisões são nossas. E ele vai lá e cobra, porque é melhor você ter uma entidade cobrando um usuário do que 7. Por que eu tenho que pagar para 7 entidades diferentes por música? Não dá. Então, é nesse sentido que o ECAD atua. Ele vai arrecadar, vai aplicar suas regras de distribuições, que aí é um universo gigantesco que a gente não vai entrar, mas que todas elas estão disponíveis publicamente para pesquisa de quem quiser. Não tem desculpa. Não tem essa coisa de caixa preta, tá tudo publicado, é só querer. Marcinho apresenta toda vez que você tem a oportunidade, eu acho que mas já mudou umas 15 vezes, né, Marcinho? A regra não muda, mas os percentuais mudam, né? Mas enfim. Assim, as regras de distribuição, a intenção do sistema sempre é distribuir dinheiro que foi arrecadado de um lugar X para as obras que tocaram naquele lugar X durante o período que aquela arrecadação se refere. Isso a gente chama de distribuição direta. Entretanto, isso é mais fácil em alguns casos do que em outros. Você vai no show da Lady Gaga, é muito fácil saber o que tocou no show da Lady Gaga. Então, a distribuição direta no show é muito fácil. Você vai pegar a arrecadação dos dezenas de milhares de bares e restaurantes que existem no Brasil, é muito mais difícil de você monitorar exatamente o que tocou em cada um durante aquele período. Você poderia fazer? Potencialmente sim, tecnologia existe, só que isso tem um custo. E se o custo excede o que você arrecada, você está desperdiçando dinheiro. Então, você também tem técnicas diferentes de distribuir
que aproxime a distribuição mais próximo do que seria sem você ter que aferir cada um desses locais. Então, a gente chama isso de distribuições indiretas, que são muito criticadas, porém, estatisticamente, são muito próximas, tá, do que seria se você fizesse a aferição direitinho. Então, você faz isso por uma questão de custo-benefício. Tá? Enfim, como eu falei, as regras para todos esses detalhes e saber como é que funciona de cada fonte são publicadas, assim como o retido do ECAD que você mencionou anteriormente é acessível por qualquer membro de uma sociedade autoral no Brasil. Ele pode ir lá buscar. Até através desse login e senha Isso. que você vai ter dentro do portal da UBC, você consegue ter acesso a essa base de retidos para, obviamente, buscar aquilo que, né, é seu. Na base de retidos que ele quis dizer é o extrato do que pode cair na tua conta. Potencialmente, se tiver Potencialmente. música toda lá dentro. Né? Que Se não você não tiver feito o cadastro, é lá que vai parar, com certeza. Com o máximo de informações que o ECAD conseguiu recolher. Então, se o usuário informou para ele, né? Aqui está a lista de músicas que eu toquei. Tem lá o título da sua música, mas como você não cadastrou, o ECAD não conseguiu fazer um matching, né? Usando o nome. Às vezes ele só tem o título da música e o artista. Nada mais. É a única coisa que ele tem para fazer match. É muito pouco. Entendeu? Então, você tem isso. É um trabalho constante. E aí eu queria pontuar para desmitificar um pouquinho a coisa da complexidade. Porque existe complexidade? Existe. Mas, assim, música é uma carreira. É um negócio. E muitas vezes, para quando você é independente, é um negócio pessoal seu. É o teu business. Então, assim, e também existe complexidade, cara, em você programar um bom beat, fazer uma boa masterização, conhecer técnicas de marketing em rede social, entender de algoritmo de rede social. Todas essas coisas são complexas. Só que o direito autoral parece que a galera não quer absorver ou prefere terceirizar. O que eu entendo. Realmente, às vezes, é uma boa ideia você terceirizar, mas terceiriza para quem sabe o que está fazendo, né? E a UBC é uma empresa que faz isso e sabe o que está fazendo. Sim, boa. Então vou piorar, tá? Se melhorar, não adianta. Então eu fiz uma música, eu mesmo lancei, e os DJs começaram a tocar na noite, ok? É porque eu tenho vários amigos. Aí eu vou pedir pro cara, se isso não cabe no teu set, pô, cara, toca aí, cara. Não sei o quê. Isso possivelmente, eu não estou falando de Spotify, não vou chegar aí, porque já estão careca de saber de Spotify, e a gente tem falado isso direto. Nos 2 dias a gente tem usado isso bastante, mas o que eu quero é pensar no iniciante, tá? Então eu executei. E aí? Pô, mas não está caindo nada. Qual a explicação, Peter? Qual a explicação, Márcio? Eu vou começar e você Tá bom, me corrige se Pô, precisar. mas o Joãozinho tocou. Fulano tocou. O maluco, ele foi fazer um set numa casa espetacular ou num evento. Pô, ele tocou. Sim. Mas eu não recebi nada. Vai depender do contexto dessas vezes que Peter, tocou. assim, é bom, vai pelo lado que você estava falando do direto e do indireto. Isso. Quando a gente está falando de execução assim, ao vivo, em casas de show, desde casa de show até o pequeno bar ali que tem uma caixinha de som USB que está tocando Nazaré que eu alguma coisa. diga, né? Tá bom. Vamos lá. O ECAD já apareceu. Vamos lá. Muitos desses usuários, que a gente chama de usuários, são as pessoas que usam música nos seus negócios e que têm que pagar para o ECAD. Muitos desses usuários vão cair de um lado da linha que eu defini antes, que é da distribuição indireta. Ou seja, são usuários que pagam direito autoral, mas que não são grandes o suficiente, tanto de tamanho de negócio mesmo, quanto no valor que eles pagam ao ECAD, que é uma consequência desse primeiro ponto, para que a distribuição seja direta. A questão custo-benefício aí. Quanto custa para fazer isso em nível nacional, entendeu? É uma questão, é uma matemática simples. Então, aí chega um momento que um evento, por exemplo, um festival de música eletrônica, grande porte, público alto, cobrança de ingressos, altos patrocínios, é diferente. Lá vai ter uma presença do ECAD fazendo uma monitoração, entendeu? Porque ele quer fazer a distribuição direta. Para isso, porém,
o show da Lady Gaga é muito mais fácil. Concorda? Concordo. Porque a música eletrônica tem particularidades. Primeiro, ele vai ter dificuldade de fazer esse monitoramento se não tiver o cadastro, porque aí a gente não tem uma gravação para fazer Voltamos com lá ID, atrás. Ó, a né? gente falando do cadastro de novo. Ó. Ou então a gente está falando de set de DJ, onde você quase toda hora tem múltiplas faixas tocando ao mesmo tempo. Esse é um fator de dificuldade para a monitoração. Dito isso, eu vou dar um exemplo da sociedade holandesa, que chama Buma, que seria tipo uma UBC lá na Holanda. A Holanda é um mercado de música eletrônica absurdo. É a casa. É a principal fonte de renda da Buma, é música eletrônica. Então, eles lá desenvolveram já ferramentas de identificação de fonograma muito precisas, inclusive no contexto de várias faixas misturadas. Entretanto, de novo, a gente sempre vai voltar para o custo-benefício. Quanto custa isso? Fazer isso em escala nacional, no país do tamanho do Brasil, entende? Então a UBC lá da Holanda, né, vamos dizer Sim. assim, de exemplo, está fazendo um Shazam especial para isso. Ela faz isso lá. Ela trabalha, na verdade, muito com terceiras, né, com as quais ela faz parceria para desenvolver esse tipo de software. Para, na verdade, ajudar o ECAD Ajudar a fazer a distribuição direta. Exatamente. Isso. É o modelo que a gente, né, tem que olhar aqui, né? Assim, evento de música eletrônica. É óbvio que se o ECAD estiver presente ali, ele não vai saber as músicas que está tocando. Esquece. Então, eu acho que vai ter um evento X, né? E esse evento ele vai pagar o ECAD. Existe um set list ali, né, a ser informado. Você que está tocando naquele evento ali, você tem que se preocupar se esse set list, pelo produtor do evento, vai ser informado de forma correta. Porque é muito comum a música eletrônica, né, as músicas executadas em eventos de música eletrônica, que pagam ECAD, ficar retido porque não se consegue identificar qual foi a música, né? Talvez aquele produtor ali do evento, como ele não tem, ele não vai receber nada de volta, né? Ele é o cara que está pagando por ECAD, ele não está muito preocupado em informar, né, as músicas corretas ali, mas você que está tendo as suas músicas executadas, sim, aí você tem que procurar saber, né, como é que esse setlist foi montado para ver se as suas músicas ela está sendo informada corretamente para que você seja remunerado por aquilo. Tá. Seguindo nessa onda do set, que a deixa para o set, no YouTube, tem uma galera já fazendo set no YouTube. Uma galera. Enfim, decidi, achava que era o momento certo e a gente fez. Eu percebo que lá no YouTube, vou piorando, tá? Mas eu acho que essas perguntas a gente vai jogar já para a pergunta, porque eu acho que é o que está mais, que tem mais esse match com a nossa galera. No YouTube, ele vai lá, teve mixagens de faixas para faixa, menos difícil, ok? Menos difícil. Faixa já conhecida, uma faixa conhecida para outra conhecida e tal. Mas quando entra no mashup, que é o... Pô, velho, já deu merda. Porque assim, vocal de uma faixa, instrumental de outra. Então, será que já tem... Você acha que nessa tecnologia a gente já vai ter esse tipo de informação? Pessoalmente, eu acho que o Content ID do YouTube é bem razoável e evoluiu pra caramba. Inclusive no sentido de que ele, até música tocada ao vivo, hoje em dia, dependendo do caso, ele consegue identificar qual é a... Porque aí só tem obra, né? Não tem fonograma. Está acontecendo ali naquele momento, alguém cantando ao vivo. No caso de set de DJ, sim, tem fonograma, porque estão tocando as gravações. Sim. Eu acho que essa identificação tende a ficar cada vez melhor. A gente estava falando aí antes, pessoal, de AI, machine learning. Sim. Tudo isso vai, nesse caso específico, é uma aplicação que vai ajudar nessa identificação. Mas eu acho que volta sempre para aquilo que lá do começo. Cadastra Boa. tudo. Vou para mais longe. YouTube, a galera já está acostumado.
a Apple Music lançou um serviço que faz, que segundo o que eu ouvi, tentei trazer alguém da Apple, não consegui, mas da próxima, se Deus quiser, vai ter. Ela já faz um serviço que você entra lá e sobe o seu set. Ok? Subiu o set, se a sua faixa que você colocou não está no cadastro, você vai ficar divulgando a música para os outros. Quando você diz subir o set, você diz subir o áudio. Sobe o áudio, isso. Sobe o áudio do seu set. No mundo ideal, eles permitiriam que você fizesse isso junto com um TXT, ou seja lá o que fosse, que incluísse os ISR6, por exemplo. Sim, mas era uma prática que era super... a galera batia muito no SoundCloud. O SoundCloud, cara, era uma plataforma de divulgação absurda dos DJs. Né? Então a gente subia no SoundCloud. Cara, se eu subo no SoundCloud com a visão de programador, aí não é nem visão de pista, tá? Porque eu estou subindo no SoundCloud, eu não estou olhando, não estou vendo ninguém na pista, ok? Mas a visão de programador eu vou subir no SoundCloud, vou subir com 2 farofas, uma colada com a outra, vou botar a minha no meio e toco mais 2 farofas. O SoundCloud era isso. E aí, eu percebo que não só a Apple, que já faz esse serviço, inclusive você se cadastra e ainda ganha uma chancela que eu acho que você ainda recebe algo para subir aquele set. Além de pagar o autoral de todo... Cara, eu acho que é isso, tá, gente? Depois a gente pode até voltar a falar nesse assunto. Mas eu já queria abrir porque assim, a gente fez um resumo da história do autoral, mas eu já queria abrir, porque o assunto é tão rico, queria abrir para as perguntas o quanto antes, e enquanto isso você vai... Eu acho que a gente devia abrir para as perguntas e só para finalizar, o que eu sugeriria para todo mundo, além de se filiar ao UBC, a maior e melhor sociedade do Brasil, e fazer os seus registros, é usar os recursos que tem lá. Porque a UBC, por exemplo, tem um site, tem um canal de YouTube que tudo isso que a gente falou aqui é aprofundado e muito mais. Tem tutorial para tudo que você precisa fazer. E essas práticas são importantes incorporar ao teu workflow de lançamentos, entendeu? E não é uma coisa que tem que ficar para o final do lançamento. Tem que ser o mais cedo possível. Então, essa é a última dica, vamos dizer, que eu queria dar. Boa, vai. Boa tarde, pessoal. Tudo Boa bem? Tarde. Então, a minha pergunta é bem simples. É sobre o Spotify, que eu já vi vários artistas reclamando bastante sobre os direitos autorais no Spotify, o ICRC também. E eu queria saber qual é a relação da UBC com essas plataformas, né, que transmitem a música, né, como que vocês fazem essa redistribuição dos direitos autorais dos RMCs? Tá. Bem, a UBC tem contrato com essencialmente todas as plataformas de música e também de vídeo no Brasil. Pode ter uma exceção ou outra de plataformas muito pequenas, mas, enfim, os contratos existem. A crítica que existe é muito sobre o quanto que vale um play, né? Que nunca é um número igual, porque ele é calculado de forma, na verdade, bem simples. Ele é um cálculo pro rata. Então, no período X, existiram tantos plays, que normalmente são na casa dos bilhões, e tem tanto dinheiro para distribuir. Então, com esses 2 números, você divide um pelo outro e você sabe quanto vale um play. Então, ele varia, né? Porque tanto o dinheiro quanto a quantidade de plays variam de período para período. Mas ele sempre é um valor muito fracionado. Então, a gente já vive há muito tempo uma realidade onde 1 milhão de plays não significa muito dinheiro, infelizmente. Isso é uma simples consequência do modelo de negócio de streaming que é baseado nesse cálculo pro rata. Existem vários outros modelos possíveis que são estudados, né, como aquele que é user-centric, que chamam, né, que seria você calcular o quanto vai ser pago por uma música baseado em quem de fato ouviu ela, ou seja, a assinatura daquele usuário do Spotify é pago só para as músicas que ele ouve de fato. Ao que tudo indica, isso não faria tanta diferença assim do atual, só que custaria uma baba de uma fortuna para as plataformas conseguirem operacionalizar
dessa forma. O sistema de pagamento ficaria muito mais complexo e eu não sei se a Deezer se dispôs a fazer isso, por exemplo, ela faz, acho que na França só, por enquanto, talvez. Mas me parece que na prática isso não causa um efeito tão equalizador quanto se esperaria, né? Voltar no começo, a gente tem contratos, então a gente recebe dessas plataformas, a gente distribui normalmente, e eu acho que a crítica não é nem... Assim, a coisa funciona e rola, só que mesmo com valores que são significativos, porque para mim, como artista independente, se eu tivesse 1 milhão de plays, eu ia ficar feliz demais. Eu ia se sentir honrado, pular de um lado para o outro, é uma alegria imensa. Financeiramente, pessoal, não ia vamos assistir, pagar muito, não. Vamos ouvir o Peter Strauss lá Não, no Spotify, sem autopromoção hoje. Mas, mas assim, eu acho que é interessante, porque ficou meio trazer para o nosso negócio aqui, né? Pelo menos no modelo ali Spotify, me corrija se eu estiver errado, Peter, na execução pública a gente só paga o autoral, né? Então, esses direitos também acabam se confundindo com os direitos artísticos, que o direito artístico, de fato, né, ali dentro do Spotify é muito maior, e a gente entende bem isso, porque lá no início, né, as grandes gravadoras foram as que depositaram ali seu repertório, se não tivesse elas, né, talvez o negócio não tivesse se iniciado, né? E o autoral ali, ele ficou com uma parte pequena, né? Então, hoje a gente tem 12% desse dinheiro ali que rola, por exemplo, no Spotify, né? Tem uma variação de percentual, tal, mas entre 12 em média, e 15. 12 e 15, aonde 9% fica por direito fonomecânico, né, ali das editoras e tudo mais, e 3% por direito ali da execução pública. Então, do ECAD e das associações, da UBC, você vai receber 3% desse negócio. E que também gera uma confusão, porque, às vezes... Por que gera uma confusão? Vou abrir só um pouquinho, porque a gente não falou isso no início. É que isso aí faz parte do curso intermediário, gente. É um pouquinho mais... Isso aqui seria ano que vem, né? Quando a gente voltar. Lógico. Mas né? já vamos deixar... Ô, Rafael, tem palestras aqui pelo menos para 5 anos. Tem 5 anos aí de palestra. Mas, vamos dar um aperitivo aí do intermediário, né? Então, assim, do início aqui a gente devia ter falado também que é o seguinte, no nosso negócio da execução, os direitos que são pagos pela UBC, na maioria das vezes, com algumas exceções do ao vivo, a gente remunera 2/3 para o autoral e 1/3 para a parte conexa. Então, por exemplo, se eu tenho uma música tocando na rádio e essa música ela rendeu R$90, 60% reais ele vai para o autoral e R$30 vai para o conexo, né? Então, a gente dentro da execução pública, de fato, né, na maioria dos pagamentos, a gente remunera a parte autoral de forma maior, né? Com exceção do que a gente tem ao vivo, né, que aí só remunera a parte do autor. Então, quando você tem um show, você só paga o autoral, né? Não tem o conexo ali, porque não tem o fonograma, tá? Também não vou entrar nessa, porque tem as questões, né, que a gente sabe que Sim, tal. mas é bom. Mas voltando para o Spotify, de fato é isso, que é comum as pessoas chegarem lá na UBC e falar, aqui está o meu extrato, que a distribuidora me pagou, que a gravadora me pagou. Cadê a outra parte que você tem que me pagar? A minha parte é bem menor e eu tenho que explicar tudo isso, né? O meu percentual aqui que eu estou te pagando é menor que você recebeu lá, né, da gravadora ou da distribuidora. Então, eu só estou te pagando essa parte menor porque eu recebo uma parte menor. Porque se eu recebesse mais, eu também te pagaria mais. Então, da nossa parte ali, é importante saber disso, né? Que a parte maior, de fato, desse negócio aí não está na execução pública. Tá? A execução pública tem 3%. É que essa parte maior que você está mencionando é o que provavelmente você, como artista independente, vai receber do seu agregador, da sua distribuidora, sua CD Baby,
né? Enfim, tem várias fazendo esse serviço no Brasil, o OneRPM. O que elas pagam para você, mais ou menos o que seria o Connex, é o artístico, é o que diz respeito à gravação. E é a parte maior no digital, como ele falou. Boa tarde, pessoal. Voltando lá na questão do ISRC, né, me surgiu aqui uma dúvida com relação ao comportamento de mercado, porque, em regra, o DJ, produtor, ele produz a faixa e manda para uma gravadora, né, para lançar. Né, e fica ali, manda para uma, manda para outra. Enfim, a posterior, essa faixa acaba saindo e gera esse número de SRC. Então, a minha dúvida é no seguinte sentido: seria prudente fazer esse cadastro anteriormente de mandar essa faixa para as distribuidoras, para as gravadoras, ou esse lapso temporal, mesmo após você já ter lançado a música já está no Spotify, já está nas plataformas, você realizar o cadastro, afeta uma coisa na outra ou tanto faz? Bem, eu vou dar a minha opinião, você pode discordar, tá? Eu acho que SRC tem que ser criado quando houver clareza sobre o lançamento. Então, se você ainda está prospectando aquela gravação para diversas gravadoras, entre as quais uma eventualmente vai escolher para lançar de fato, eu esperaria esse momento do lançamento, porque aí, dependendo do seu contrato com essa gravadora, é exatamente ela que vai ser responsável por gerar esse SRC, tá? Porque aí não é mais um lançamento independente seu, você tem um contrato agora com uma gravadora, com um label, e é responsabilidade desse label, dessa gravadora, dependendo dos critérios do contrato, de fazer esse SRC na sociedade dela, que ela também tem, incluindo você como intérprete músico e ela como a produtora fonográfica. Ou como licenciada, né? Você talvez como produtor fonográfico e ela como licenciada ali que vai recolher essa parte. Então, eu esperaria ter uma definição sobre o lançamento. Se for tudo independente, você for lançar do teu jeito, na sua hora, aí eu faria antes de lançar. De qualquer forma, vai ser feito antes de lançar, mas eu quero dizer, gerar o código, como é uma coisa que é feita pelo produtor fonográfico, tem que ficar claro primeiro quem vai ser o produtor fonográfico, porque se for só você resolve quando você vai fazer, de preferência antes de lançar. Se você vai ser por uma de várias gravadoras, espera fechar o contrato, saber o modelo do contrato, e aí ela provavelmente vai fazer. Entendeu? Não sei se respondi. Não, para mim, perfeito. Para mim, alguma perfeito. Crítica, mas... Não, concordo com você. Não, é porque, assim, o que ele está falando é que, assim, tem agregadoras, que a gente fala distribuidoras, sim, que têm serviços diferentes. Tem umas que geram ISRC para você, tem outras que você paga um FII ou paga um valor mensal e ela faz esse lançamento para você, que você pode gerar esse ISRC. Sim, hoje está complexo. A opinião dele aí é meio que tirando a camisa, porque o que ele passa, e o que eu acho que essa é a principal função, é que tem que ter um cadastro, velho. O cadastro é o principal dessa porra. E aí, como você vai lançar, de repente, subir numa distribuidora, gravadora, eu vou te ser muito franco, gravadora, para chegar nesse momento hoje, a gravadora, ela está um pouco mais distante de nós. Se você tiver um representante ou tiver um selo lançando as suas faixas, talvez seja o melhor caminho, tá? Agora, se você não, Rogério, eu domino, eu vou lançar numa distribuidora, eu tenho conhecimento, beleza. Gravadora e distribuidora é outro assunto, está tão distante pra caramba. A gravadora hoje ela serve muito mais num poder de criar uma estratégia junto com um escritório, algo de volume muito grande, entendeu? E tem grandes que não querem nem mais gravadoras, preferem falar direto com as distribuidoras. E essa opinião do Peter, para mim, é minha opinião. É a mesma opinião. Mas eu queria complementar só com uma coisa que você está falando agora, me chamou a atenção, que existe a funcionalidade dentro de agregadoras distribuidoras delas gerarem um código para você. Faz parte do serviço delas e tem que fazer pelo modelo de negócio delas, porque elas não conseguem mandar
as gravações dos clientes para os DSPs sem ter um código. Entretanto, esse código que é gerado na agregadora distribuidora é só isso, é um número que ela vai dar para você e a coisa vai acontecer. Só que você tem que cadastrar este número na sua associação também. Hoje em dia, a OBC tem uma funcionalidade em que, na hora de você fazer o cadastro do seu fonograma, ao invés de você gerar um segundo código, você pode usar esse que foi gerado lá na agregadora, dizer qual que é a agregadora, porque aí não só ele é o código que está nos DSPs, mas ele vai virar o código que está também na associação e no ECAD, que são os registros que contêm os titulares de fato. Porque quando você faz o ISRC lá na CD Baby da vida, você não está colocando ali informação precisa, exata de cada membro, cada pessoa que participou naquela gravação necessariamente. Na sociedade você vai fazer isso. E aí é melhor você usar o mesmo código e não gerar um novo. Que a pior coisa que tem no mundo são 2 identificadores ou mais para um mesmo... É isso. Fica com 2 códigos aí, filho. É péssimo. E principalmente se o que você cadastrou no nosso sistema é diferente do que está nos DSPs. Vai ficar ruim de decidir onde que isso era um problema para a gente. Porque não a gente não pagar. tinha... Quando você cadastrava fonograma na OBC, a gente gerava o código para você, por default. Hoje em dia você tem a opção, não, eu não quero que você gere um novo para mim. Eu vou usar esse código aqui e ele vai fazer parte aqui do meu grupo de fonogramas, então é o código que vai estar em todo lugar e é isso é o ideal. Mais perguntas? Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Em termos práticos, a minha dúvida é bem principiante, assim. Para cadastrar uma obra, quanto tempo eu vou levar e quanto eu vou gastar para fazer isso? Gastar 0. Não? Eu sempre olho para você porque eu fico com medo de falar bobagem. Você está indo bem. É que essa área não, gasto não tem, tá? É importante falar isso, a filiação é gratuita. Né? Assim, é isso, não tem gasto, tá? A gente tem um percentual daquilo que você recebe, então, quando a sua música, né, ela gerou algum rendimento, existe um percentual. Desse negócio aí, 15%, né, fica para a administração, 9% para o ECAD e 6% para as associações. Tá? E o tempo de cadastro vai depender de você. Né? É uma plataforma, você vai inserir as informações ali, né? Então vai depender de você, você vai exportar essa informação, é tudo automático. Cara, desculpa, mas assim, simples, é fácil. De boa, galera. A única coisa que pode atrasar um cadastro, tá, é se houver um conflito com um cadastro anterior dessa mesma obra, que infelizmente é uma realidade do nosso mercado. Então, existem processos de validação. Como o Peter também falou lá no início, a gente tem um canal no YouTube que tem passo a passo de todos os cadastros, né? Então, qualquer dúvida, você só olha lá como é que é o videozinho. O cadastro em si é muito fácil, é simples. Agora você está deixando ela com medo. Não é não. Por quê? É fácil? Se ela chegar lá e achar que o cadastro é fácil, dá para fazer de boa. E ainda tenha, se tiver dúvida, é só falar, é só perguntar lá que eles vão atender. Vamos para a próxima. Oi. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Queria saber, ali voltando no direto e indireto, qual que é o critério para ser direto ou indireto? Tá? É um critério econômico, de custo-benefício. Toda hora que for mais custoso fazer uma distribuição direta, porque custa mais você identificar o repertório do que você de fato arrecadou, você vai tender a fazer indireto. Mas, dito isso, a gente sempre está tentando fazer cada vez mais direto, com o uso de tecnologia. Que realmente ficou muito mais fácil fazer com fingerprinting, Content ID, esse tipo de tecnologia ficou mais fácil. Mas você tem que pensar na escala, né? Então, quando eu falo, por exemplo, eu uso bares e restaurantes, consultórios que usam música. São centenas de milhares espalhados pelo Brasil. Então, se você fosse colocar um gravadorzinho em cada um desses, pegar essas gravações, né, fazer o match, absurdamente caro, perto do que você arrecada desses mesmos lugares. Então, essa é meio que a linha de corte onde você vai
fazer a transição. Se tivesse A gente, Crown- por exemplo, separou uma categoria da qual a gente arrecada execução pública, que são aquelas casas de festa infantil. Teve um momento que a gente chegou e separou isso, falou, não, isso aqui a gente vai tratar separadamente porque é um repertório tão específico que é injusto fazer uma distribuição, por exemplo, baseada em rádio e TV. Porque não é a música que toca no rádio e TV que toca nesse lugar, é uma música muito específica, é música infantil. Então, a gente pode, por exemplo, gravar as maiores casas desse tipo no Brasil e usar aquele repertório como uma analogia para tudo que a gente arrecada desses lugares. Então, a gente chegou a um passo mais próximo de uma distribuição justa e direta para aquele tipo de uso. Sim, aí acabou a música infantil e desistiu. Brincadeira, gente, brincadeira. Hoje Não, em dia legal, tá mais Hoje está variado, é difícil verdade. de ter música infantil, né? Não, mas, assim, esse tempo que a gente está nesse negócio, a gente observa que isso vem evoluindo, tá? A tendência é cada vez mais essa, o que o Peter falou aqui. Daqui a algum tempo, a tecnologia ela tende a ficar mais barata, né? Óbvio. E aí, né, esses segmentos que hoje a gente classifica como um usuário geral, ele vai ser um pagamento mais direto. Então, a gente está nessa linha, a gente avançou muito, isso que o Peter deu de exemplo é um exemplo nesse sentido, e vai chegar um ponto que a gente vai conseguir pagar, né, pelo menos a maior parte dos rendimentos de forma direta. Hoje já é assim, todos os grandes usuários, por exemplo, se a gente pega uma televisão da vida, uma Rede Globo da vida, né, o pagamento é feito diretamente. Aquilo que executa, né, recebe. Então, qualquer música, se tocar uma música de vocês, né, Numa novela, qualquer é um dinheiro bom. Ô, Rogerinho, na programação como um todo, de madrugada e tal, você vai receber pelaquela execução ali, porque né, é pago de forma direta. O dinheiro que a TV paga ao ECAD, ele pega lá, junta aquele dinheirinho e remunera, né, dentro das músicas que executaram dentro daquela emissora, tá? É assim que funciona. Posso só implementar aqui? Pode. Até que o Rogério trouxe do artista que já fez o cadastro, já passou todo o processo, teve a música executada e não recebeu. Já aconteceu assim, de eu enviar o roteiro para o ECAD, e o ECAD falou, esse evento não foi captado, ou essa loja não executou o som, e executou. E assim, tipo, isso é muito tricky, né, para os artistas, tipo, acaba soando muito injusto até. Existe alguma maneira, alguma forma mais eficaz de fazer com que esse dinheiro vá específico para o artista, nem que for menor ou maior que seja? Essa resposta que você recebeu, você recebeu direto do ECAD, porque normalmente viria através da sua associação. Associação, né? no caso. Tá. Tem que entender melhor até. O show não foi captado, é isso? Isso. Mas teve o pagamento do direito? Não, o show não foi captado, não vai ter distribuição para esse show. Como funciona? Então, tem que entender, porque às vezes o produtor desse evento não pagou o ECAD. Não. O produtor Ele pagou? tá Então, de frente, beleza. só que ele tá na classe Então, indireta. não é isso. Não. Esse tipo de show pode ter sido que ele é abaixo de R$500. E aí, esse tipo de show, existe uma ferramenta que a sociedade tem que ensinar isso, né? Que você vai fazer o trabalho, né? Como o ECAD não tem, e aí aquilo que a gente estava conversando aqui, se um show que rendeu, né, para distribuir um valor de R$500 abaixo, o custo operacional para pegar um cara, mandar ele lá, já vai ser maior. Então, ele tem uma ferramenta que você mesmo pode ir lá, né, que é a ferramenta da arrecadação, e cadastrar esse show lá. E aí você vai receber. Funciona assim, tá? Que é aquele show abaixo, o show, e aí o próprio, né? Mas é uma coisa específica que a associação tem que, né, responder de forma melhor. O que o Márcio e o Peter estão querendo falar é que depois, no final, tu cerca eles ali e fala com eles. Qual é a sua associação? Foi mais ou menos isso. É a UBC? Você é filiado à UBC? Não. Puta, tu é cara de pau, hein? Era só uma pergunta, uma então, dúvida sincera. Peter, sossega, Peter.
Acho que vamos fechar mais uma pergunta, vai? Acho que lá, ó. Mais uma, por favor. Mas tem mais duas. Mas aí, na outra, a gente vai junto e fala para a gente deixar o painel rolar aqui, tá? Vamos naquela lá? Mais uma, por favor. Opa, boa tarde. Boa tarde. O daí, marca. Eu sou associado da UBC, tem uma gravadora independente onde a gente aborda um pouco da cultura urbana no município de Petrópolis. E eu faço o cadastramento das obras junto com o do fonograma. E eu cheguei até a acessar o cadastro aqui para ver qual era a situação de uma obra. Das duas últimas que a gente fez, o cadastro, acabou dando o status aqui de rejeitado da obra. Vocês poderiam me explicar como que isso poderia ter acontecido? Essa eu vou deixar contigo. Então, a gente estava falando aqui antes, né, que a gente passou de um período que a gente teve que mudar algumas ferramentas dentro do nosso cadastro. Então, a gente aprimorou ali, né, o pedido de, por exemplo, você colocou uma obra lá, a obra é sua ou é de alguém? E aí ele vai te pedir ali, coloca a autorização, se não for sua, ele vai pedir que você coloque o documento de autorização dessa obra, tá? Então, assim, a gente foi criando algumas regras para acaba, né, protegendo, né, o próprio titular. Porque o que estava acontecendo muito? E aí, às vezes, por muito desconhecimento. Por exemplo, eu peguei uma obra do Peter, né, achei legal e fiz um fonograma. E não pedi autorização para ele, porque eu acho que eu não preciso pedir autorização para ele. E fui lá e fiz o fonograma. Então, o sistema, antigamente, o sistema permitia isso. Hoje, não. Ele vai olhar, vai ver se você, de fato, tem autorização ou não tem, e ele vai te cobrar isso. O rejeitado é por algum motivo, né, que você não seguiu algum passo. Mas ele diz no rejeitado lá o que é. Tá? Na observação pode ser alguma coisa nesse sentido. Tá? E aí qualquer coisa, se depois falar com a gente aqui, a gente vê também, Ju. Pô, viu? Essa foi boa. Galera, o nosso painel UBC volume 1 chega ao fim. Queria agradecer a todas as perguntas. Peter e Marcinho vão estar comigo ao lado, aqui próximos, para poder, de alguma forma, tentar achar o caminho, o processo inicial correto, que é isso que a gente está aqui para falar, tá? Obrigado, gente. Valeu. Obrigado.